Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada, segunda-feira, hoje dia 8 de maio. A nossa meditação vai estar lá em Josué, capítulo 8, versículo 15, diz assim: Josué, pois, e todo o povo de Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Qual é o contexto aqui? Josué veio de uma guerra junto com o povo de Israel e eles perderam a guerra contra a pequena cidade de Ai. As conquistas, as batalhas de conquista começaram muito bem. Eles venceram Jericó, uma vitória estrondosa, rodearam a cidade 7 vezes. No último dia rodaram 7 vezes a cidade, 14 vezes que rodearam a cidade, tocaram trombetas, os muros caíram, a gente conhece a história. E aí vem uma cidade menor, vem um oponente menor. Porém, havia uma pendência, havia um pecado, havia um anátema, uma maldição dentro do acampamento de Israel. Pecado de Acã. Acã ele pegou um utensílio amaldiçoado, um utensílio que não poderia ser pego como despojo, e ele levou para dentro da sua tenda. Isso resultou na derrota de Israel. Então Israel perde para Ai, mas aí Josué e os anciões ali passam diante do Senhor, consultam ao Senhor, o Senhor revela qual era o problema, eles tiram o problema, o Senhor retira ali do meio da congregação a dificuldade que era Acã e os seus. E o Senhor fala assim: olha, vocês vão pelejar novamente contra Ai. E dessa vez não temais, porque vocês vão vencer. Às vezes Deus nos leva a batalhas que nós já perdemos algumas vezes. E é difícil, né? É difícil entrar em guerra onde a gente já sentiu o sabor amargo da derrota. É lidar com traumas. Eu me recordo da minha habilitação, eu sempre dei exemplo dela aqui no canal, porque foi uma luta a habilitação. Eu sei que para muita gente pode parecer bobeira, mas para mim foi uma luta muito grande. Tem outras coisas piores, mas eu vou dar o exemplo da habilitação. Eu fiquei reprovado a outra vez eu já tinha um trauma muito grande, porque foi uma novela a reprovação da minha CNH. E depois eu consegui passar. Mas eu, por muito tempo, eu ouso dizer aqui, com maior tranquilidade, foram alguns anos, eu nem sequer cogitava a possibilidade de fazer, porque aquilo ali para mim me remetia a tudo aquilo que eu vivi, a todo o processo difícil, burocrático, de complicado. A autoescola faliu, eu gastei dinheiro, fui enrolado, o dono fugiu com o dinheiro de todo mundo, foi uma coisa terrível e me remetia àquilo. Então virou um trauma, virou uma situação que para mim eu falava, sinceramente, vou ficar sem habilitação, não vou nem dirigir, não quero saber de nada disso não. E fiquei muito tempo assim. Aquilo dali era Ai. Foi uma batalha perdida, onde eu não queria pelejar mais. Então Israel passou por isso aqui nesse episódio. E o Senhor mandou eles irem contra uma cidade. E eles estavam temendo. O texto lá no versículo 1 diz assim, olha o que o Senhor fala. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te contra a cidade de Ai. Então Josué chegou um momento em que ele teve que usar uma estratégia. Ele fingiu que estava perdendo, porque já havia uma certa prepotência, né? Uma certa arrogância por parte dos moradores de Ai, porque eles venceram um exército muito superior, muito maior, um exército invicto, um exército que estava sendo temido por todos os cananeus. Não era aquele time pequeno do interior que ganhou o time grande, né? Na Copa do Brasil. E aí o que acontece? No jogo de volta, eles já estão com o salto alto. Acha que ganhou o primeiro jogo, eu vou ganhar o segundo jogo também. E aí Josué ele fingiu. Olha que interessante o que o texto ele vai dizer aqui. O texto fala que Josué e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Tem algumas batalhas na nossa vida que devemos nos portar como feridos, como olha, tudo bem, você está dizendo aí que eu perdi. Olha, não vou insistir nisso, né? Não comentar. Não estou falando para você mentir, eu estou falando para você não dar a entender que você ainda está na luta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Algumas pelejas, algumas batalhas, temos que dar por vencidos, mesmo que não estejamos vencidos. Mesmo que não estejamos derrotados. Josué, ele se portou, ele se ouve ali como ferido e fugiu para o deserto. Correu
se escondeu, escapou, fingiu estar derrotado. Parecia que ele estava derrotado. E aí os moradores de Ai foram até atrás de Josué. E Josué estava com uma pequena quantidade ali do seu exército, mas a grande maioria do exército, a maior parte do exército, estava atrás da cidade de Ai, esperando o tempo certo. E houve ali um sinal entre eles combinado. Quando Josué saiu para o deserto, fingindo que estava ferido com uma parte do exército, os moradores de Ai pensaram que eram todos os soldados. E aí os soldados, o exército de Ai foi atrás de Josué. E nisso o exército de Israel, que estava atrás da cidade escondido, tomou a cidade. Às vezes a nossa vitória está no segredo. Às vezes a nossa vitória é no secreto. Ninguém precisava saber. Ninguém sabia daquela estratégia. E é tão maravilhoso quando Deus nos dá a estratégia do se calar, não demonstrar, às vezes até aparentar outra coisa, deixar entender outra coisa, que fique subentendido, que fique entendido dessa forma, que pensem isso. Mas você sabe qual é a estratégia que Deus te deu, mas você sabe aquilo que está no seu coração, mas você sabe o que o Senhor falou contigo. Você sabe que você não está fugindo. Você sabe que você não está correndo. Você sabe que é só um tempo. Você sabe que você só está ganhando tempo para a sua vitória. Você sabe que não é desistência, mas é sim uma estratégia de Deus para que você possa conquistar aquilo que parecia ser impossível de ser conquistado. Josué entendeu isso, minha irmã, meu irmão. E essa estratégia foi indispensável, porque nem sempre temos que confrontar. Às vezes, temos que evitar. Às vezes, temos que evitar. Talvez eu esteja falando com alguém que, nesse momento, tem que evitar muita coisa. Tem que fugir de muita coisa. Tem que parecer que desistiu de muita coisa. Tem que ser assim. As nossas estratégias humanas, elas não produzem muito efeito. Mas as nossas estratégias em Deus são poderosíssimas. Josué conquistou aquela cidade. Josué tomou posse daquela terra. Você vai conquistar. Você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus reservou para ti. Agora, o grande segredo de Josué foi ter como o seu general, aquele que orientava. Josué era como se fosse um capitão. Ele liderava, mas quem estabelecia as estratégias no campo de batalha, quem estabelecia ali a forma de se comportar no meio das guerras, era o Senhor. Foi o Senhor quem agiu como general, aquele que movimentou as tropas. Se o Senhor for o general do teu exército nessa batalha que você está travando, é impossível você perder essa batalha. É impossível você sair desse campo de batalha derrotado. Pelo contrário, se o Senhor for o seu general, a vitória é inevitável. Que Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor.